Olá, pessoal! Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa, e nós vamos estudar hoje as figuras de linguagem. Para que a gente possa, na verdade, entender o objeto do nosso estudo dessa aula, nós precisamos entender o que é a conotação e o que é a denotação, que são, na verdade, os sentidos da linguagem, certo? Nós temos o sentido conotativo e o sentido denotativo. O que é a denotação? Denotação, na verdade, é o sentido real e a conotação é o sentido figurado. Então, para que a gente possa nunca mais esquecer, nós vamos lembrar que denotação começa com D de dicionário. Então, denotação é o sentido literal, ou seja, o que realmente a palavra significa, o sentido do dicionário. E nós temos o sentido, então, conotativo, que é o sentido figurado. Então, a conotação é uma ação que consiste no emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, não literal, e dependente do contexto. Aquilo que uma palavra pode sugerir além do seu sentido real, através de associações com outras palavras, outros contextos, outros seres e etc. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui, ó, um cartezinho para vocês entenderem na prática, na verdade, para vocês entenderem o que é a denotação e o que é a conotação. Então, vejam aqui, coração, né? No sentido denotativo, ele significa literalmente o órgão, e nós temos aqui a subjetividade da conotação. E para que a gente possa estudar figuras de linguagem, é necessário que a gente entenda qual o sentido conotativo das palavras, já que é o sentido figurado. Então, nós vamos ver hoje algumas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas vão dividir-se em figuras de sintaxe, figuras do pensamento e figuras de palavras. Nessa aula, nós vamos estar vendo algumas figuras de palavras, tá certo? Então, gente, continuando o nosso estudo sobre figuras de linguagem, nós veremos hoje exemplos de figuras de sintaxe. Nós temos aqui a elipse. O que é a elipse? É a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Então, nós temos aqui um exemplo. Tomara você me entenda. Então, seria aqui, tomara que você me entenda. Então, nós sabemos explicitamente, podemos, na verdade, identificar qual foi a palavra que foi omitida do texto. Outra figura de linguagem de sintaxe bastante conhecida é o pleonasmo. Então, o que é que significa o pleonasmo? Pleonasmo, na verdade, é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Exemplo: a mim me parece que isso está errado. Parece-me que isso está errado. Eu trouxe um exemplo aqui de uma tirinha bastante interessante. A personagem diz assim: saia para fora, Rex. Aí os cachorrinhos eles começam a conversar e um diz para o outro: ela te enxotou com pleonasmo? Impossível. Ela não seria capaz. Então o que era? Entendi, levar a saia para fora. Nesse caso, saia aqui é, na verdade, o verbo e não o substantivo, é a ação. Então, quando ela diz saia para fora, realmente existe a presença de um pleonasmo, porque sair subtende-se que já é para fora. Então, aqui nós temos o pleonasmo como uma figura de sintaxe nessa tirinha. Temos também a anáfora. Então, a anáfora, gente, é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Exemplo: se você sair,
se você ficar, se você quiser esperar. Então, se você, qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Então, na verdade, gente, a gente observa aqui uma anáfora, uma repetição de uma ou mais palavras. Se você, se você, se você, vai se repetindo ao longo da oração. E aqui eu trouxe um exemplo de tirinha, onde o paciente diz assim: doutor, eu estou com falta de ar. Aí o doutor diz: só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento e falta de verba. Então, a gente percebe aqui na tirinha um exemplo de anáfora quando ele utiliza a repetição da palavra falta. Então, gente, em se tratando de figuras de linguagem, nós temos também as figuras de sons, a aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeias. Só que esse assunto vai ficar para a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.